A gente vai fazer um debate agora. Até onde um líder cristão deve deixar seus valores de reino moldarem as decisões estratégicas do negócio e onde isso pode comprometer a sustentabilidade. Então, como é que vai funcionar? Eu vou dividir vocês em dois grupos, tá? Para vocês. O grupo A, eu não, a Flávia vai dividir. Vou deixar para a Flávia aí. Flávia, escolhe quem vai ser o grupo A, quem vai ser o grupo B. Ó, a Flávia falou que vai dar 20 minutos, tá? E aí, como é que vai ser a dinâmica? É, o grupo A, quem for do grupo A, vai trabalhar a parte da integração total de valores no negócio, tá? O quanto que é importante, defende ó, a integração total dos valores do negócio. O quanto que é importante, né, sustentar os valores dentro do negócio. O grupo B defende que o negócio tem lógica própria que não pode ser totalmente subordinada à fé, tá bom? Um vai defender a integração, o outro vai defender que, né, a gente não pode se basear na fé para tudo dentro do nosso negócio, tá bom? Depois, a gente vai separar vocês. Aqui tá 10 minutos, a Flávia vai dar 20, tá bom? E aí, vocês voltam com todos os argumentos de vocês. E aí, a gente vai abrir aqui 5 minutos. Escolham também alguém que vai representar o grupo de vocês, porque na volta a gente vai fazer esse debate. 5 minutos para vocês trazerem todo o que vocês elencaram, os argumentos, tá bom? Para nós entendermos os dois pontos de vista aqui, tá bom? Deixa eu parar aqui de compartilhar. Como é que foi para vocês fazerem? Quem ficou representante dos dois grupos? No meu grupo Simone, foi a Kathleen. a Kathleen. O seu grupo era o grupo Nós A. nem nomeamos, esse foi o problema. Ah, já foi embutido aí. Então, assim, a Kathleen era o grupo A, né? E a Simone, grupo B, certo? Isso Certo. aí? Tá bom. Então, quem quer começar? Flávia, escolhe quem começa. Grupo A, grupo Vai B. lá. Senão eu falo demais. Não, vamos no B. Eu quero ver o que esse povo vai defender as ideias do B. Então, bora Vamos no lá. B? Porra, Bora É lá. que o B sacanagem, é que ban. o B é contrário, né? É, Isso. Ah, tem que Então eu começar quero quem ver é então, a se vocês favor estão, primeiro, Flávio. Assim Ferrou não a quero vai, ver gente, se pô. vocês estão Dudu. com um bom argumento, Não, entendeu? eu quero ver então vamos lá. também. O nome da nossa Quero ver a empresa veia é. advogada que vocês têm. Vamos lá. O nome da nossa empresa é Empresa do Contra. Nós somos a favor de bater nossas metas. Para bater nossas metas, não vemos limites, não estamos preocupados com o bem-estar dos nossos colaboradores. O que importa para nós é atingir o objetivo. Se o colaborador não está se sentindo valorizado, ele tem oportunidade de procurar um outro ambiente para o trabalho, porque aqui o que importa é a meta. O que nós programamos é o que tem que ser feito. Não nos preocupamos com o bem-estar do cliente, colocamos produtos na fatura dele que ele não pediu, que ele não tem interesse, se ele não Claro, tá certo. percebeu, vamos continuar recebendo, e se ele percebeu, vamos demorar, deixar ele no atendimento esperando para não realizar o cancelamento. Então, aqui para nós, o dinheiro, a nossa meta, vem em primeiro lugar. Praticamente uma empresa tirana, né? Meu Deus, isso Eu fiquei pareceu com um pitch medo. da Ambev. Que horror! O Fiquei João com falou que diz que medo. a empresa diz que é uma empresa nova de telefonia para competir com a Claro, com a Vivo. É isso? Não é uma empresa de telefonia, é uma empresa de prestação de serviço, De né? ar-condicionado? Assim, não vamos ter segredo. É ar-condicionado?
Não, não é de Para ar-condicionado, quem mas não a tá gente. entendendo a piada e não sabe, gente, a empresa da Simone é de ar-condicionado. Mas, Viu? Mas vocês acreditam numa empresa assim? Existe? Desse ô jeito? Flávia, eu vou abrir um parêntese aqui, o porquê que a gente comentou sobre isso. Deus me tirou de um curso onde eu estava, que me trouxe até aqui onde eu estou, que num culto de domingo ele falou para mim, não siga, não vá. Ele já me bloqueou. E eu saí do curso, logo em seguida eu recebi o seu convite 2 dias depois, né? Aonde eu debati com um palestrante na frente de 50 pessoas, onde ele falou isso. Se você coloca Deus nas suas vendas, você está errado. Você tem que confiar em você e não em Deus. Aí eu pedi a fala e debati com ele que não é assim, que eu não entendo assim, não é bem assim. E se ele está vivo é porque Deus permitiu. E condiz com o que você falou no primeiro dia, que as pessoas se colocou muito o ser humano no centro e esqueceu de Deus. Então, eu estava no curso para aprender coisas diferentes, mas debateu com a minha fé. Aí Sim. eu não posso ficar quieta, eu tenho que falar, né? Então foi isso que eu vi lá, que eles vão se esforçando, só chama Deus, foi o que ele estava ensinando. Só chama Deus se você não atingir os seus resultados, aí você envolve Deus. Mas enquanto você estiver atingindo, não envolve Deus nos seus resultados. É Muito aquilo, bom. né? Se Você deu só cometeu certo. um erro, Simone. Não ter gravado para não viralizar igual o povo tá fazendo hoje em dia. Tô brincando. Tô brincando, tô brincando. Mas é engraçado, né? Se deu certo, parabéns, o mérito é seu. Se deu errado, a culpa é de Deus. Aí chama ele para resolver. É isso, entendeu? Tá, mas uma pergunta que eu quero fazer, pautado nisso. Vocês já viveram experiência, e aí não só o grupo B, né, que defendeu essa ideia. Outras pessoas também. Vocês já viveram experiências assim, de trabalho em alguma empresa, né? O quanto que isso confronta com os valores, com aquilo que vocês acreditam? Ô, Flavinha, não exatamente como a Simone trouxe essa empresa do mal aí, né? Mas uma coisa que eu percebo e que eu sinto lá na empresa, né, não promove mesmo, é essa falta de base. E como eu acredito muito que a empresa, ela vai muito pro lado de como o dono é, e como o dono é meu próprio irmão, e como eu também senti a falta de Deus, né? Tantas vezes na minha vida, até conhecer vocês também e tudo mais, o que eu percebo que esse espelho, né, que a Promove é hoje, não é tão do mal quanto a Simone trouxe, mas eles têm um foco muito em resultado. Eu percebo isso porque eu estava quase burnoutando, tem pessoas lá que já burnoutaram, toda hora funcionário tem problema, toda hora uma série de coisas acontecem, e uma das coisas que até eu estou trazendo isso aqui porque eu sei que é um ambiente seguro, né? Mas uma das coisas que mais me fere lá dentro é exatamente os conflitos de valores que a gente tem. Meu irmão é um cara extremamente focado em resultado e eu querendo desenvolver as pessoas e eu querendo fazer com que o ambiente melhorasse, com que os processos fossem mais seguidos, mais concatenados, para que as pessoas não tivessem que fazer de tudo e se desesperar e ainda bater meta e responder. Então, eu acho que um dos motivos principais que o meu esgotamento lá estava se dando, né? E agora, nesses últimos tempos, meu Deus, isso está aflorando cada vez mais, exatamente por conta dessa falta de princípio e valor que prioriza o ser humano, que prioriza valores mesmo, né? Que hoje eu tenho e que talvez antes eu também não estava nem aí. Bora fazer, bora executar, bora vender, bora. E hoje eu não estou mais conseguindo ficar nesse ambiente. É isso, minha contribuição. Obrigada, Ninha. Eu posso até falar também na época que eu estava no banco, não era tão escrachado assim. Mais uma vez eu ouvi dessa dessa gerente que me perseguia, ela falava assim: você é um número, e se você não está cumprindo com o combinado, você está fora. E aí eu fiz, e qual é o combinado? Né? Porque quando me contrataram, não falaram que eu tinha que fazer tantas operações por dia. Eu estava fazendo, só que agora eu estou com um problema pessoal e o meu número caiu, né?
E cadê a humanização aqui para entender? Claro, isso aqui não vai durar para sempre, né? Que eu tava passando pelo processo de divórcio. E aí ela virou e falou assim: você que deixa os seus problemas pessoais lá fora. A partir do momento que você passou na catraca do banco, você é um número aqui dentro e você tem que cumprir com o seu papel. Então eu senti isso na pele também. O quanto que grandes empresas, né? Não vamos generalizar todas, mas algumas tratam você como um número, né? E totalmente substituível. Aí, Gê, e uma vez eu participei de uma reunião lá na Caixa e eu estava grávida. E tinha uma outra gerente grávida. E essa gerente grávida perdeu o bebê, infelizmente. E o cara falou: maravilha, que bom, ela perdeu, menos uma licença para a gente suportar. E bem olha, nessa época, tendo uma campanha chamada Gente da Caixa, que era uma campanha de valorização, dizendo que a gente era família, que a gente era uma equipe, né, que era um povo diferenciado, que por isso que a gente se unia, ficava tantas horas à disposição do povo brasileiro e tal. Tudo balela, entendeu? Que comemoraram a morte de uma criança, sendo que eu estava grávida, então, tipo, aquele tema era até sensível demais para mim ali naquela reunião. que coisa, né? Olha como, né? E é de forma sutil, né? A gente vai vendo isso no dia a dia. E o grupo A? Bora, Kathleen, o que que vocês trouxeram aí? Nós não colocamos o nome da empresa, não, nem fizemos. Ficamos ali debatendo ideias, né? Então, assim, Ok. e os problemas. Mas, de um modo geral, o que a gente estava falando e tentando trazer, realmente é a dificuldade de se implantar, né, os valores. E eu trouxe um exemplo de uma empresa de Pittsburgh, que foi a minha primeira vez, assim, a primeira vez que eu me atentei ao tema. Era uma empresa, e se eu não estou enganada, eu até preciso ver esse caso depois como que ficou, mas era uma empresa de ramo contábil. E era uma empresa que tinha valores cristãos, vamos dizer assim. E ela se posicionou, depois de um tempo, contra o governo, inclusive, porque ele foi contrário a parte do tributo que ele paga ser direcionado para fomento e ações de aborto, por exemplo. Né? E aí ele precisou entrar com uma ação, porque igual eu estava falando, assim, todo tributo tem uma contrapartida, né? Então, assim, e essa empresa ela tinha os valores dela tão fundamentados que ela, na análise toda, ela falou assim, bom, peraí, a gente tem bases e princípios, mas parte do imposto que eu pago fomenta algo que eu sou contrário. E gerou uma ação, né? Eu não acompanhei até o final, mas ver como que um princípio muito bem fundamentado na empresa levou a ações, né, até na esfera tributária da própria empresa, para onde está indo o meu imposto, onde está sendo utilizado o meu imposto. Esse foi um exemplo. Aí todo mundo também debateu e chegamos à conclusão o quanto é difícil realmente implantar. Mas aí a gente trouxe outras coisas também, que não é necessariamente porque tem base cristã que algumas empresas cumprem, né, bases, vamos dizer assim, cumprem suas ações muitas vezes fundamentais em base cristã. E aí foi o que eu falei, que às vezes que isso a gente vê muito, né? E o que eu falo que o problema disso não está nem na visão, de trazer a visão cristã para dentro das empresas. Eu acho que a base é que está meio que equivocada, que são os princípios, valores, morais, essas coisas. Então, se não tem isso antes, a visão também não vai ser incorporada, né? O viés religioso no negócio não vai ser, porque se ele tem uma base moral e de princípios que distorcem, né, fica difícil implantar isso dentro de uma empresa. Que é mais? Deixa eu ver o que nós falamos. Mas que aí eu também mas que quando essa base, essa visão religiosa está muito bem fundamentada, ao longo na trajetória da empresa fica mais fácil ela se posicionar, né? E não abrir mão ao longo do caminho. Porque hoje o que eu percebo que é muito difícil é a gente ter o direito de falar não, né? E se posicionar no mercado, né? Aí eu trouxe o exemplo, até eu compartilhei contigo, Flávio, um post do Christian Today,
é uma empresa cristã que atua no mercado vou falar mercado, mas ele atua no negócio de adoção, né? Então, todo o processo de adoção tem os escritórios e tal. E essa é uma empresa que tem base cristã. E aí ela se posicionou essa semana de que ela não vai mais fazer adoções para a comunidade LGBTQIA+. Então, assim, e aí causou, óbvio, né? Está sendo massacrada. Mas aí é aquilo que a gente estava falando. Peraí, hoje eu acho que para nós, quando a gente está trazendo essa esfera religiosa para dentro dos negócios, que eu acho que é mais difícil é se posicionar e ter o direito de dizer não em algumas coisas. Eu entendo uma empresa quando ela tem a bandeira, eu defendo a comunidade, eu defendo tal coisa, eu defendo a comunidade vegana, e ela se posiciona, ela faz isso. Ela também tem todo o direito de dizer não para mim, por exemplo, se eu me candidatar a trabalhar nessa empresa, que os meus valores são diferentes dela. Eu vou para lá contribuir? Não, eu vou para lá tumultuar. Então, eu acho que o que está faltando para nós é esse direito, é essa contrapartida. Ele tem todo o direito de falar não para mim, enquanto cristão. Mas eu, cristão, estou perdendo o meu direito de me posicionar e dizer não, aqui eu não faço a adoção para a comunidade LGBTQIA+. Eu não te odeio, mas eu não faço. A minha empresa está perdendo o direito de dizer, olha, eu tenho o direito de me posicionar para onde vai ser canalizado o meu imposto. A minha empresa tem esses princípios. Eu apoio aonde o governo está colocando o meu dinheiro? Sim ou não? Eu tenho esse direito de me posicionar? Né? Então, assim, eu acho que a visão, né, a cosmovisão trazer na empresa, ela é muito ampla e vai atingir muitas esferas, desde o mais simples, né, da valorização do ser humano, do ambiente de trabalho, é, não tóxico, vamos dizer assim, né, porque hoje o que a gente vê são ambientes tóxicos, no fornecedor que eu escolho, na matéria-prima que eu compro, na honestidade, na ausência, na tentar combater a corrupção. Então, assim, tem todas essas esferas, mas eu acho que também vai além, né? E aí, nesse além, eu usei como extremidade para onde vai o imposto que a minha empresa paga. Eu não estou me recusando a pagar o imposto, mas para onde ele vai ser implantado. Então, às vezes, uma empresa tem toda a sua base muito bem fundamentada, ela tem os princípios, ela tem a visão, ela tem aquilo que ela acredita, mas ela perde o controle de onde vai ser investido, inclusive, o imposto dela. Ela foge ao controle dela. Sim. Cadê? O Léo fez um resuminho também no nosso grupo. Léo, abre aí e fala, que eu já não lembro. Não, a gente foi juntando, né? É, Assim, primeiro, o dono tem que seguir o princípio mesmo, né? Aquilo que ele não negocia e ele quase impõe esse valor como cultura, senão, né, o negócio não se sustenta, né? E o modelo de negócio, ele já é criado com base nos valores, né? A gente falou assim, mas o McDonald's, ele criou um modelo de negócio, como é que eu vou mudar o modelo, né, agora com os valores? Cuidado com quem entra e quem sai da empresa, que é os valores claros e transmitidos como cultura, para seguir até com consistência, aquilo que a Kathleen falou, né, tá bom, se eu quero crescer, como é que eu vou trazendo as pessoas também, para não colocar assim, tá bom, entre aspas, né, não aceito esse tipo de pessoa, mas se eu estou colocando a pessoa aqui dentro, vai dar, né, vai dar ruim. Entendimento da maturidade de cada pessoa, porque aí também, né, o cuidar das pessoas, se a empresa quer que esses valores permeiam né, em toda a hierarquia, a gente vai ter pessoas com maturidades, né, nesse sentido dos valores, né, a mais ou a menos. Valores competitivos, né, também não adianta a gente só pensar nos nossos valores, mas se o valor de mercado não, né, a gente perde aí o terreno, enfim. Entendimento e administração da lucratividade, também, porque assim, pode ser que tenha algo que vai custar mais caro, se pagar mais, custa mais caro, né? Como é que eu vou administrar isso no longo tempo? E por último, que a Kathleen falou, né? Comprar a briga se necessário, né? Para dizer não e se posicionar. Acho que são os argumentos para que
a empresa baseada em valores seja ali, né, uma crescente, seja a gente consiga a consistência e realmente criar a empresa, né? Incrível. Gente, acho que um ponto muito importante que a gente precisa refletir dentro de tudo isso, porque daí a gente está discutindo numa visão mais macro, né? Quando a gente olha para uma empresa como um todo. E a gente precisa trazer isso para o nosso dia a dia, para aquilo que realmente nós estamos fazendo, efetivando. No intervalo, enquanto vocês estavam lá, eu, o João, a Renata, a gente estava conversando sobre isso. Porque e à tarde eu vou falar muito sobre isso. À tarde a gente vai falar sobre a questão dos dons, que são os talentos, conectados com as nossas competências. Mas a base é o caráter. E é isso que a gente precisa entender. Quem esteve aqui, quem assistiu o seminário que nós tivemos aqui com o Henrique, com o profeta Henrique, ele falou muito sobre isso. Por exemplo, na parte financeira, tem pessoas que não são cristãs, mas cumprem com os princípios. Gente, essas pessoas vão ser abençoadas, vão ser abundantes. Então, às vezes a gente está aqui, ó, discutindo aqui uma esfera de governo, uma esfera de influência, de alta influência. Só que aqui a gente não está fazendo. Nós não somos dizimistas fiéis, nós não primiciamos com fidelidade, nós não recolhemos 100% dos impostos de tudo que a gente faz. A gente emite nota fiscal, vocês emitem nota fiscal de 100% de todo o trabalho que vocês executam? Porque se vocês não emitem, vocês estão roubando. A palavra de Deus é clara. Jesus falou para Pedro: dai a César o que é de César. E ele foi em busca do recurso para poder pagar o imposto a César. Então, e tudo isso, gente, são portais espirituais da nossa vida que se abrem e que ficam abertos. E que em algum momento é isso que a gente precisa entender. Eu não quero espiritualizar, mas tem coisas que são espirituais. Se você não cumpre, se você não respeita os princípios, esses portais espirituais, eles ficam abertos na sua vida. E aí, sabe o que vai acontecer? Em algum momento, o diabo vai vir buscar a conta dele. Ah, eu não quero pagar imposto, então não seja empresário. Você vai pagar imposto igual, mas de uma forma diferente, porque vai vir descontadinho lá do teu olerite, né? Então talvez você sinta menos, ou talvez você vai sentir mais, dependendo do quanto você ganha. Mas se você não quer ter essa responsabilidade de pagar impostos, né, de assumir essa responsabilidade, então você talvez precisa mudar o tipo de trabalho que você faz. Então, esses são pontos muito importantes, porque senão a gente vai ficar, por exemplo, de novo, né? A gente olha para a empresa, né? Para Chicken Filet, eu vou trazer, a Kathleen falou essa, à tarde eu vou trazer uma outra também, e a gente acha tudo muito uau, que incrível, se eu fosse empresário, eu faria como ele. Será? Pegar igual aquela trend lá, né? Será? Então, se você faria como ele, comece a fazer dentro da tua esfera. Comece a fazer dentro do teu espaço, dentro daquilo que está nas suas mãos. Porque não tem como nós falarmos sobre prosperidade, sobre abundância, sobre ocuparmos lugares de influência dentro das esferas, se nós não estivermos com a tarefa de casa bem executada. Porque se a tarefa de casa não estiver bem executada, e de novo à tarde eu vou falar mais sobre isso, vocês vão perceber que é como o tolo que construiu a casa sobre a areia. Então, parafraseando, seremos como empresários tolos que construímos os nossos negócios sobre areia. Em algum momento, o diabo vai soprar e aquilo vai ceder. Em contrapartida, quando temos caráter e convicções, porque é preciso caráter, mas também é preciso convicções, que é o que a gente aprendeu lá com Daniel. Daniel foi para a Babilônia e não se contaminou com as delícias do rei. Não importa, ele era o segundo homem da Babilônia, mas ele não se contaminou. Então, ele teve convicções. Isso manteve ele de pé pelo tempo que ele ficou na Babilônia, ok? Então, queridos, eu queria trazer também essa reflexão, porque, de novo, para a gente pensar em negócios como missão, nós também precisamos, enquanto profissionais liberais, enquanto colaboradores, enquanto pequenos empresários, a gente precisa fazer o que o Léo comentou. Ah, depois que o negócio está estabelecido, como é que a gente muda?
Então, todos nós aqui, né? Eu acho que ninguém aqui ainda está em uma posição que o negócio cresceu de uma forma tão astronômica que não dá para fazer ajustes. Eu acho que todos nós aqui, e talvez é por isso que a gente ainda não cresceu, tá? Eu acredito que todos nós aqui estamos em uma posição e uma condição que dá sim para a gente fazer ajustes. Não negocie com Deus, porque Deus ele não negocia os princípios dele. Os princípios de Deus são imutáveis. Tudo vai mudar, tudo está mudando. Ainda mais agora com inteligência artificial, meu Deus, não sei nem o que vai ser das nossas vidas nas próximas décadas. Mas uma convicção você precisa ter: os princípios de Deus não mudarão, não passarão, serão os mesmos até a eternidade. Tá bom? É bem isso, né? É o famoso jeitinho, né? A gente quer dar jeitinho para tudo, né? Ah, vou dar um jeitinho aqui, vou dar um jeitinho ali, né? E aí a gente cobra tanto, né? Ah, eu quero que a minha empresa prospere, eu quero que a minha empresa tenha os princípios do reino, mas você, tudo parte do dono do negócio. O negócio é a cara do dono, e é verdade, né? Todo negócio é a cara do dono. Então, que nós possamos aí nos ajustar em alinhar tudo que precisa para que a gente prospere, né? Várias vezes eu e a Flávia a gente conversa, né? Fala assim, ah, eu queria tanto pagar uma DARF, né, de 100 mil, significa que a gente está prosperando e ganhando, né, para a gente poder pagar esse imposto, né, e porque a gente olha e fala assim, nossa, vou pagar esse imposto, nossa, vou ter que pagar essa guia, né, é a mesma coisa dízimo. Ah, eu fico mó feliz quando meu dízimo aumenta, porque aí eu sei que eu tô ganhando mais, entendeu? É o mesmo princípio, é a gente pagar feliz, sabe? Quando eu fecho um processo, o processo é bacana, ah, eu dou com a maior felicidade da vida, mando lá, João, segue meu dízimo, segue minha primícia, porque eu tô feliz, porque Deus está me abençoando ao ponto de eu poder abençoar também, né? Porque tem muito esse paradigma aí o João, né? Acho que é você, né, João, que vai falar sobre isso, né? Esse módulo, né, do dízimo, primícias e ofertas, né? O quanto que isso é importante, e o quanto, enquanto você não entender isso, não vai rolar. Você pode fazer o que você quiser, não vai rolar, né? Porque para que Deus nos entregue, nós precisamos entregar, sabe? É primeiro dar, para depois receber. Mas isso é assunto para o outro módulo lá, né? Deixa eu compartilhar aqui para a gente fazer o fechamento e sairmos para o almoço. Todo mundo com a barriga roncando. A minha está, porque eu estou em jejum, né? Então, a minha tá roncando, não sei a de vocês.